Aí eu vou te fazer uma segunda pergunta em cima desse teu desabafo. Você não confia no time, no elenco, ou você está começando a perder a crença no Vasco, na instituição? Cara, a instituição, ano após ano, ela acaba dando motivos pra gente perder a crença também. E não é no que é o Vasco, no que o Vasco representa, é em como o Vasco vem sendo gerido e tocado. Porque, cara, associativo era um desastre. Política, inferno, briga, aí respinga no campo e tudo mais. Aí, beleza, vamos virar SAF. Todos nós fomos enganados. Todos nós. Assim, a gente faz a meia-culpa aqui de que realmente a gente acreditou numa coisa que ia acontecer. Os caras prometeram e eu acho que muita gente fala assim, ah, fulano apoiou, fulano fez isso. Não, cara, a gente só acreditou no que as pessoas falaram pra gente. O Salgado falou, o Osório falou, 777 falou, todo mundo falou pro torcedor e não só pro torcedor, mas também pra nós que cobrimos o dia a dia do clube, que aquilo ali tava andando dessa forma. Por mais que no ano passado a gente já começasse a ver os resquícios de tem alguma coisa errada aí. Nesse mesmo período do ano, estourou uma porrada de trolha. Exato. Porrada de transfer ban, começou a sair a notícia dos direitos de imagem atrás. Mesmo filme. Andrei, seguraram a grana do Andrei. Apropriação indébita. Exatamente, para poder fazer fluxo de caixa. Aí você vê a postura do CEO no ano passado, que era o Luiz Melo, completamente desconexa com... Anteciparam 20 anos da cota de televisão do direito de transmissão do... E cadê esse dinheiro? Ninguém sabe cadê esse dinheiro, sabe? E aí você vê um diretor de futebol que eu até acho que tinha a boa vontade. Paulo tá? Brax. Ele tinha boa vontade, eu acredito muito nisso. Mas que também não conseguiu entender o tamanho do Vasco. Eu costumo dizer, cara, por exemplo, o Paulo Brax trabalhou no Inter. O Inter é gigante, é o tal do campeão de tudo. Mas o Vasco é diferente. A pressão que você vai ter no Vasco, se você perguntar pra ele, ele vai te falar isso. É completamente diferente da pressão que você tem no Internacional. Por mais que o Vasco, esportivamente, esteja muito atrás do Internacional no século XXI, digamos assim. Então, trabalhar no Vasco, cara, não requer só você ser um bom profissional. Requer muito entendimento de onde você está pisando. E aí você via que ele não conseguia produzir, fazer o trabalho dele de forma completa. Isso também esbarrava e respingava na empresa. No final das contas, a janela do meio do ano ali foi uma janela mais flexível, justamente porque caía muito mais caro do que você contratar grandes jogadores e ia levar essa folha salarial. Então o Vasco conseguiu um milagre ali junto com o Ramon Dias, que mudou essa mentalidade, que trouxe essa mentalidade vencedora pro Vasco, porque os técnicos que passavam por aqui, as pessoas que estavam passando por aqui, elas eram pessoas que elas entendiam o Vasco como algo não tão grande como é. É sempre assim, a realidade não é mais essa. Calma, tipo o discurso do Barbieri de o Santos, quanto tempo o Santos está na Série A? Enfim, é um discurso que você não está entendendo onde você está pisando. O exemplo mais recente é o Álvaro Pacheco, que é de outra cultura, ele receber vinho do Abel Ferreira depois do jogo, sendo que o Vasco tinha tomado de 6-1 e o Vasco tinha sido massacrado pelo Palmeiras. Se ele entendesse onde ele está pisando, ele nunca receberia esse vinho na frente das câmeras. Por trás, Acho amigo, que faltou sensibilidade do próprio Abel, que é amigo dele, entendendo a cultura brasileira e o momento do Vasco. Sim, evita a fadiga, sabe? Então, Entregava no hotel, dava no sapatinho no vestiário. perfeito, janta depois, sai pra jantar, isso é completamente normal porque eles são amigos. Ok, futebol é só um jogo, mas é um jogo que tem muita paixão envolvida naquilo ali. Então as pessoas que vêm passando pelo Vasco, elas são pessoas que desiludem o torcedor, porque você não consegue ver nenhum tipo de confiança. Fora o que aconteceu agora com o próprio Ramon, que pra mim foi uma covardia imensa, você fazer um tweet em 14 minutos, por mais que eles tenham pedido lá no vestiário pra sair, é algo que qualquer pessoa de cabeça quente entende que aquela decisão ali ela pode ser conversada. Lembrando que o Vasco não tinha diretor de futebol, então nem o diretor de futebol competente tinha ali pra poder apaziguar, o próprio Lúcio Barbosa, por questões pessoais, não estava lá, então é uma bagunça. É uma bagunça, entendeu? Então, quando você demite um treinador que foi o único treinador nos últimos 5 anos que conseguiu dar algum tipo de autoestima pro vascaíno e fazer o vascaíno acreditar na equipe em 14 minutos, você mostra que aquilo ali é uma várzea. Você mostra que aquilo ali é um ambiente que não sabe nada de futebol. Putz, eu tava lendo a mensagem aqui e apagou. Foi o Álvaro CS, ele mandou... Eu peguei o contexto da mensagem, agora ela sumiu, perdão. A mensagem que você mandou era todos nós fomos enganados? Não. Pessoas como Sérgio Frias e outras pessoas avisaram, quiseram acreditar em pessoas como Osório, etc., porque quiseram. Cara, eu vou fazer um contraponto. Eu concordo que todos fomos enganados, ou a maioria,
Mas a gente tem que entender uma coisa também. A gente tem que confiar em alguém. Naquele momento era o Salgado na frente do clube, poderia ser o Levenciano, poderia ser o Júlio Brandt, poderia ser o Pedrinho, poderia ser o Euriquinho. Alguém ia fazer aquela transação. Ou então a gente não aceita mais nada que é do clube, porque tudo que vem do clube a gente não acredita e não confia. Teve auditoria de empresa como a KPMG, etc. Então, assim, eu concordo que todos nós fomos, ou a maioria de nós fomos enganados. O quadro social, de forma esmagadora, apoiou tanto a SAF como a empresa que chegou. Então, assim, eu acho que tem uma meia-verdade. As pessoas que não foram enganadas, elas não foram enganadas porque elas sabiam que a 777 era uma fraude ou porque elas não queriam que o Vasco fosse vendido? Ou porque tem aquela rixa política e não era a pessoa que ela apoia que estava fazendo a transação. Há uma grande diferença. Tem uma diferença nisso aí. Há uma grande diferença. Grande. E as pessoas precisam sempre lembrar. Sempre, sempre. Gente, como eu falei aqui, por 4, 5 anos eu era setorista de ir todo dia ao Vasco da Gama de alguma forma. Cara, e algumas vezes quando eu trabalhava na Band, eu cobria e eu fazia meus boletins pra reportagem lá dos donos da bola na sede náutica da Lagoa. Não foi uma, não foi duas, não foram 3. Amigo, o remador chegava pra mim e falava assim: Pedrosa, eu estou com 8 meses de ajuda de custo atrasado. Eu estou sem aluguel, eu estou tirando meu filho do colégio. Os funcionários, eu chegava na sede ou até em São Januário e eles me perguntavam assim: Pedrosa, quando é que vai cair? Porque o noticiário vascaíno era isso, né? E aí, vai pagar? Não vai pagar? 3, 4 meses de salário atrasado. O Vasco devia areia, o Vasco devia marmita, o Vasco devia conta de luz, o Vasco devia absolutamente tudo. Tudo. Então as pessoas precisam entender que quando você apoia a venda do Vasco, a transformação em SAF, não quer dizer que você está apoiando a empresa. Quer dizer que o Vasco ia acabar. E o Vasco não ia acabar na gestão Salgado, não. Sabe quem salvou a gestão Campelo, por exemplo, operacionalmente? O sócio-torcedor. O sócio-torcedor. O sócio-torcedor colocou 40 milhões de reais dentro do Vasco. Senão o Vasco deu um respiro ali, fechar as portas operacionalmente. A verdade é essa. Então as pessoas precisam entender que, tudo bem, tem críticas, beleza, show. Pô, não gostei, fizeram brincadeira lá, não sei o que, Vasco é rico, Pedrosa fez. Eu fiz também, faço minha culpa aqui. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário em cima disso aí, porque jogam isso na minha cara também. Vamos lá. Não sei se você se enxerga assim, Pedrosa. A gente tem algumas atuações. Eu tô passando no chat, por isso que eu tô olhando pra baixo, tá? Eu tive que tirar print, porque agradecer vocês a audiência. Tá tão grande, tanto comentário, que eu tento clicar, some. Então eu fui tirando print aqui pra não deixar de ler os superchats. Eu me enxergo como comunicador e produtor de conteúdo. Perfeito. Dentro da minha segmentação de produtor de conteúdo, eu tenho conteúdos humorados, eu tenho conteúdos fazendo análise, falando coisas sérias. E aquele vídeo de jogando dinheiro pro alto, aquilo é um meme. Claro. Como claro. Você no programa brincou Fiz lá e tal. Aí o problema é que assim, ou você levar aquilo a sério, é você levar tudo a sério. Então você vai levar uma piada de um humorista a sério, tu vai prender um montão. Então, na verdade, aquilo nada mais era menos, ficou uma brincadeira. Como o teu time goleia um rival, tu vai zoar. Mesmo hoje, o Vasco meteu 4 no Botafogo. Sim. Existe um abismo hoje do Botafogo pro Vasco, claro, esportivamente. Pelo menos entre os times. E eu vou deixar de zoar o Botafogo naquele jogo, porque é provável que eu tome 3 cacetes dele daqui a pouco. Então, assim, você querer pegar um vídeo de 2022, onde a pessoa brincou, jogou dinheiro pro alto, ou fez uma brincadeira de que estamos milionário, que foi passado pra todo mundo, e jogar isso na cara de, vocês... Pô, irmão, desculpa, se levar a sério demais também. Foi o Vasco que falou isso pra gente. O Vasco tem um texto dizendo que seriam feitos os investimentos de 700 milhões de reais e que 700 milhões de reais seriam assumidos em dívida, que o Vasco tinha um plano, um contrato. Então, assim, é muito fácil também, né, pra nós que estamos expostos aí todo dia, porque provavelmente o cara que tá te criticando hoje, ele fez isso lá em 2022, só que ninguém vai no Twitter dele pra ver o que ele falou, o que ele deixou de falar, né? Então esse é o mundo das redes sociais, são os ônus e bônus. E pra mim é isso, cara. Eu acho que no final todos nós fomos enganados. Não só nós não, tá? Não é só o Vasco não. O Genoa foi enganado, o Standard Liège foi enganado, o Everton tava sendo enganado, e todos os times da 777, ou todas as pessoas que fizeram algum tipo de negócio com a 777. Além de Hall, que tá com o processo lá nos Estados Unidos. Então, assim, todo mundo tá processando. Todo mundo foi enganado? Todo mundo é burro, né? Todo mundo é idiota. Não é isso, né? A empresa, ela fraudou as pessoas. A empresa, ela enganou as pessoas. Fato.
E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.